Para entender aí os sistemas mecanizados, para você sair da sua endodontia manual, a gente tem que passar aí a entender como são esses sistemas. E esses sistemas, pessoal, não são tão diferentes assim, né, dos sistemas manuais. A diferença é que algumas nomenclaturas, como a gente possui no inglês, podem atrapalhar o nosso entendimento, e outro problema também é as conicidades que são diferentes nos instrumentos mecanizados. A gente tem um chip que, teoricamente, é a ponta do instrumento, ponta 10, ponta 15, ponta 20, ponta 30, ponta 40, né? É a ponta daquele instrumento, quanto aquele instrumento vai desgastar na região apical do nosso preparo. E isso é o tamanho da ponta, o diâmetro da ponta desse instrumento. Então, toda vez que vocês virem chip taper, chip significa ponta e taper significa a conicidade, que é o próximo passo agora. Conicidade ou taper. O que quer dizer isso? Todo instrumento manual aí que você usa, instrumentação manual, né? Todo instrumento manual tem a conicidade 0,2, padrão ISO 0,2. Significa o quê? Que a cada 1 milímetro que eu subo nesse instrumento, esse instrumento aumenta de diâmetro 0,02 milímetros. Por exemplo, eu tenho um instrumento 15, 1 milímetro acima da ponta tem 17. 2 milímetros da ponta tem 19. 3 milímetros da ponta tem 21. Ah, isso é um instrumento 20. Então, 1 milímetro da ponta eu tenho 22, 2 milímetros da ponta eu tenho 24, 3 milímetros da ponta eu tenho 26. Ah, esse é um instrumento 25. Então, 1 milímetro da ponta, 27, 2 milímetros da ponta, 29 e assim por diante. São instrumentos que aumentam de 0,02 milímetros à medida que esse instrumento caminha aí ao seu D16, né, a sua final da sua parte ativa. Nos instrumentos mecanizados, seja rotatório ou reciprocante, isso muda de fabricante para fabricante. E aí, pessoal, vem uma dificuldade maior para quem não está habituado a usar os instrumentos mecanizados. O colega que não está habituado a usar os sistemas mecanizados, ele vai ter que entender o sistema específico que ele está usando. Mas, Samuel, eu preciso entender como. Você precisa saber qual é a conicidade e a ponta de cada instrumento daquele sistema específico. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo da ProTaper Next da Dentsply, né? A ProTaper Next X1, que é essa amarela que está aí no quadro, né? A ponta dela é 17 e a conicidade dela inicial é 0,4, como vocês estão vendo aqui. E a ProTaper designa esse instrumento dela como 1704, tá? E o X2 como 2506. Mas essa conicidade, pessoal, é variável nesse instrumento, por exemplo. Né? Tem vários instrumentos com conicidade variável, mas você tem que saber o padrão mínimo de preparo desse instrumento ou o padrão médio de preparo desse instrumento. Por isso, a X1 é dita 1704 do primeiro milímetro, 2506 do segundo milímetro, 3007 do primeiro milímetro, 4006 e 5006. Né? E, por conseguinte, um outro instrumento também da Dentsply Sirona seria aí, por exemplo, a Wave One Gold, né? Que teria o padrão 2007, Primer 2507, Medium 3506 e Laje 4506. Porém, a diferença desse instrumento para esse instrumento é que esse instrumento roda para o lado direito e esse instrumento roda para o lado esquerdo. Esse instrumento é dito rotatório e esse instrumento é dito reciprocante. Então, já vai um outro dado aí para vocês anotarem. Instrumentos ditos reciprocantes são instrumentos ditos que cortam à esquerda. Então, todo instrumento reciprocante é um instrumento que corta à esquerda. E todo instrumento rotatório é um instrumento que roda à direita. Então, pessoal, com essas informações principais, tá? Vocês vão começar a entender como é que funciona os sistemas mecanizados.